Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Rômulo, ele que falou sobre o caso envolvendo assim, a volta do público e também a importância do Luxemburgo de ter lutado pelos direitos, por exemplo, dos jogadores, dos salários atrasados que agora estão em dia, a respeito também do Arthur Kaique, a dívida que o Cruzeiro ainda tem com o jogador e onde ele está jogando atualmente. A respeito também do Adriano, será que qual seria um valor mínimo, assim, um valor que seria interessante o Cruzeiro negociar o jogador? Lembrando que nessa última semana surgiu algumas especulações de que o Bragantino teria interesse na sua contratação, além também do caso do Marcinho. E será que, por exemplo, ele vai ser o titular, vai ser o reserva nessa volta dele ao Cruzeiro, que lembrando está assim recuperado de Covid e já vai estar à disposição no jogo contra o CRB, tá? Mas antes de começarmos, já aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Salve de hoje é para duas pessoas que pediram um salve, né, no vídeo de ontem. O primeiro é para o José Antônio, muito obrigado aí, José. Ele vai fazer aniversário amanhã também, então valeu demais. Feliz aniversário para você. Lá para Santa Bárbara, Minas Gerais, tá? Então valeu demais aí, José. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou selecionar dois de vocês. Esse eu esqueci de tirar print de outro, mas se não me engano o nome dele era Edenilson. Muito obrigado também, que comentou no vídeo de hoje mais cedo. Acabei esquecendo aqui de mandar para mim mesmo, para lembrar, tá? Enfim, então já deixei aqui embaixo os comentários, que eu vou mandar um salve para vocês no vídeo de amanhã. Bom, vamos começar falando sobre o Rômulo, ele que deu uma entrevista coletiva nessa última quinta-feira e falou de alguns assuntos importantes que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Um a respeito da proibição do público em Belo Horizonte e também a outra sobre o Luxemburgo, que ele falou assim, a respeito do treinador, que tem lutado pelos direitos dos funcionários, como por exemplo salários pagos ultimamente, tá? Lembrando que assim, o volante falou assim, pediu explicações, por exemplo, para a Prefeitura de Belo Horizonte sobre essa decisão de vetar a torcida do Cruzeiro no Mineirão, e ele falou uma da parte da entrevista falando sobre o Luxemburgo, que ele disse o seguinte, abre aspas, ele veio brigando muito pelos jogadores e pelos funcionários, para que os compromissos sejam colocados em dias, até porque dá uma segurança maior para todos os funcionários, e tem dado certo, tá? E assim, lembrando que o Rômulo já teve uma passagem aqui no Cruzeiro em 2010, 2011, naquela época ele também jogou com torcida, mas a maioria dos jogos do Cruzeiro foi lá em Sete Lagoas, no interior, por conta de algumas reformas que já estavam acontecendo no estádio Mineirão. O Cruzeiro ficou muitos anos aí sem jogar no Mineirão por conta dessa reforma, então o jogador não seria uma novidade para ele, por exemplo, jogar em outros estádios, como por exemplo na Arena do Jacaré, tá? Quando ele foi perguntado sobre isso, sobre esse veto do Cruzeiro de não poder jogar em casa, ele disse o seguinte, abre aspas, com capacidade reduzida e protocolos, eu não veria problema algum, mas vamos torcer para que o nosso prefeito tenha bom senso e que possa fazer uma reunião com os clubes de Belo Horizonte e a solução seja encontrada, fecha aspas. Então vamos ver agora qual que vai ser essa decisão, porque o Cruzeiro ainda não conseguiu uma liminar para jogar lá na Arena do Jacaré, até porque não estaria dentro de Belo Horizonte, estaria no estado de Minas Gerais, então tem que ver se teria essa permissão, já que tem um aval da cidade, também do estádio, para poder receber o público, então precisaria dessa liminar para o Cruzeiro voltar a jogar com torcida, que seria algo fundamental para o resto da temporada. Mas um assunto que eu queria compartilhar com vocês é a respeito assim, do Marcinho, ele que está voltando de Covid, ficou mais do que 12 dias afastado do Cruzeiro e voltou nessa última segunda-feira já com treinamentos, então já vai estar bem, quase 100% para o duelo diante do CRB. E assim, fico na dúvida se ele vai ser o titular ou não, até porque com o técnico Luxemburgo ele não iniciou nenhuma partida entre os 11 iniciais, tá? Que para você ter uma noção, pelo Cruzeiro nesse ano, no total já soma 26 partidas, 2 gols e 3 assistências, tem até aqui números interessantes, e tinha mais chances como titular quando o Moser ainda estava aqui na Raposa, tá? E assim, o Cruzeiro que vai perder já o Marcelo Moreno para esse jogo diante do CRB, então vejo que sobraria um espaço ali no meio de campo que poderia ser muito bem-vindo o Marcinho, porque para você ter uma noção, possivelmente os titulares de volante eu colocaria o Adriano e ao lado dele o Giovani, não colocaria o Giovani como um meia central, até porque eu acho que ele fazendo esse papel de segundo volante ali, mais como um meia, chegaria muito bem na frente, deixaria de meia o Marcinho centralizado, que seja o Thiago ou o Rafael Sobis, enfim, na esquerda o Wellington Nem, na direita o Bruno José. Mas possivelmente vamos ver se o Luxemburgo vai ter essa ousadia, até porque nos últimos jogos ele colocou, por exemplo, o Rômulo
e ao lado dele o Adriano como volante, e de meia central assim o Giovani variando ali às vezes igual, colocando Rômulo ou Flávio ao lado do Adriano e deixando o Giovani centralizado. Então vamos ver se essa opção um pouco mais ofensiva daria certo ou não, até porque eu vejo que um time ficaria bem interessante assim aberto, com o Giovani chegando mais no ataque, o Adriano fazendo esse papel de defesa, e o Marcinho centralizado eu acho que daria também muito certo, principalmente quando o Marcelo Moreno voltar. Essa dupla tem tudo para dar muito certo aqui na Toca da Raposa, tá? Ano passado pelo Sampaio Corrêa, que foi quando ele teve mais destaque, ele teve números que, se continuar desse jeito pelo Cruzeiro, vai completar a temporada com números parecidos também. Por lá foram 40 partidas, 9 gols marcados e outras 5 assistências, tá? E vocês, qual que você acha que tem que ser esse meio de campo titular do Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Caso você fosse o Luxemburgo, quais mudanças faria assim nessa equipe? Se deixaria o Marcinho de titular ou como reserva? Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim do Arthur Kaique, que alguns de vocês me perguntavam onde ele está jogando e também a dívida que o Cruzeiro ainda deve para o atacante, tá? Lembrando que ele saiu aqui do Cruzeiro no final da última temporada, terminou a Série B no início de fevereiro, ele já tinha saído do Cruzeiro, porque tinha também encerrado o empréstimo dele, que ele chegou junto ao Al Shabab, lá do Emirados Árabes, lá da Arábia Saudita. Então o Cruzeiro meio que nem tinha o que fazer, e se quisesse continuar com ele teria que pagar um valor bem alto, se eu não me engano era 7 milhões, 5 milhões de reais, então não compensaria de forma alguma para o Cruzeiro. Ele que chegou naquela reta final da Série B no segundo turno da competição, até que fez alguns jogos interessantes aqui pelo Cruzeiro. A primeira partida dele foi na 11ª rodada, no total somou 24 jogos, marcou 4 gols e deu uma assistência. Um jogador que, quando chegou ele e o William Potker, eu pensei que o Cruzeiro iria até brigar por coisa maior no restante da temporada, porque tinha um time realmente bem interessante, o que infelizmente não deu muito certo, né? Você vê um time do Cruzeiro no papel era muito bom, mas na prática totalmente diferente. O Cruzeiro tinha um ataque ali com o Arthur Kaique, o William Potker, Regis e o Rafael Sobis jogando bem. Então é complicado assim explicar que esse time dentro de campo não jogava absolutamente nada, tá? Enfim, esse ano que ele foi lá para o Kashima Antlers do Japão, eu diria que é um dos maiores times de lá, o que mais tem representatividade, principalmente aqui no futebol brasileiro. E por lá ele tem até que números interessantes. Acabou o contrato dele com o Al Shabab, lá do Emirados, então ele ficou livre e assinou com esse clube do Japão. Foram 11 jogos por lá, já marcou 4 gols e deu uma assistência, tá? Jogador que já tem 29 anos de idade, até parece ser mais novo, mas já tem 29 anos. O melhor ano dele na carreira foi lá na Chapecoense em 2017, 63 jogos, marcou 12 gols e 6 assistências. E o Cruzeiro que tem um valor pendente com o jogador. O Globo Esporte fez uma matéria há cerca de 10 dias e mostrou assim que o Cruzeiro tem deve de salários atrasados e verba de rescisão 570 mil reais. Esse valor que ainda está aberto, então poderia ser um valor bem maior do que isso, superando essa marca de 600 mil reais com dívidas de atletas, tá? E você acha que seria uma boa o Cruzeiro ter mantido o Arthur Kaique para essa temporada? Ou você acha que esses 24 jogos e 4 gols que ele já fez na última Série B já comprovou bastante que ele não tinha que continuar aqui no Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Adriano, que eu trouxe algumas informações para vocês nos últimos dias, que o Red Bull Bragantino estaria monitorando a sua situação e que foi especulado por algumas rádios lá de Bragança Paulista que o Bragantino iria fazer uma proposta para o Cruzeiro, tá? O Samuel Venâncio já teve contato assim com as diretorias do Cruzeiro e do Red Bull Bragantino e disse que nesse momento não tem nada de oficial acontecendo. Então vamos ver como que vai ser essa sequência, já que o Bragantino está realmente no mercado à procura de um volante, já que o Raul, que era o titular do time, acabou se lesionando e não tem nenhum assim reserva imediato para essa posição, tá? Até possivelmente, se ele fosse contratado, quem iria jogar ao lado dele seria o Jadson Silva, que também é revelado aqui pelo Cruzeiro, né? Passou na base, depois veio do Sport na base, depois fez a base aqui no Cruzeiro e possivelmente depois subiu aos profissionais. Então seria essa dupla de titular bem conhecida aqui do torcedor do Cruzeiro. E vocês me perguntaram assim qual que seria um valor médio por ele. E igual eu falei para vocês, teria que se basear também se fosse uma proposta de um clube lá de fora, porque eu acho que o Cruzeiro não compensaria de forma alguma vender ele por menos do que 5 milhões ou 2 milhões de euros, que isso daria no mínimo 11 milhões e meio de reais. Assim, o valor
mínimo que eu já acharia ridículo, mas assim, o valor que eu acharia ideal por ele seria os superiores a 3 milhões de euros, que atualmente é mais de 18 milhões de reais. Então ali um valor de 18 a 21 milhões seria o mais justo, visto que é um jogador que já teve boas partidas ano passado também, não é um jogador que surgiu esse ano, e eu vejo que ele teria esse valor de mercado também, porque tem um contrato bem longo com o Cruzeiro até o final de 2023. Esse ano 28 jogos, deu uma assistência, ano passado também no total foram 25 partidas pelo Cruzeiro, deu uma assistência também, ainda não marcou nenhum gol e tem sido titular com o Luxemburgo nas últimas 5 rodadas. E eu até coloquei um valor bem alto, por exemplo, para o Adriano, porque se ele saísse do Cruzeiro hoje, o Cruzeiro estaria ainda impossibilitado de contratar qualquer jogador para a posição, iria perder a peça fundamental de titular desse elenco do Luxemburgo. Então, se não fosse por um valor que o Cruzeiro quitaria essa dívida na FIFA e ainda tivesse condições de pagar um novo jogador para reposição, né, eu vejo que não compensaria de forma alguma para o Cruzeiro. E assim, não vejo, vejo que assim, ano que vem, quem sabe, o Cruzeiro pode negociar alguns atletas, principalmente se essa dívida da FIFA ainda estiver em aberto, porque tem alguns jogadores no plantel do Cruzeiro, principalmente esses que surgiu da base, que o Cruzeiro possivelmente conseguiria um valor tranquilo desses 13 milhões de reais para pagar o transfer ban. Para você ter uma noção, só do ano passado de negociações com jogadores da base, o Cruzeiro registrou um lucro de mais de 34 milhões de reais, que foi responsável por mais de 40% da receita do clube no ano passado, que, igual eu falei para vocês, ano passado também só foi para pagar dívidas, e o Cruzeiro meio que vendeu alguns jogadores até por preço de banana, praticamente, porque não tinha muito culhão para segurar os atletas. E vocês, quanto que acham que seria um valor mínimo assim para o Adriano sair do Cruzeiro que vocês consideram? Deixa aqui o seu valor nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E também associando ao dólar, né? Porque ao dólar ou ao euro, que está mais de R$6, porque se o Cruzeiro recebesse uma proposta de 2 milhões de euros para um clube de fora, eu tenho certeza que o Cruzeiro recusaria. Então aceitar 12 milhões de reais para um clube brasileiro seria uma grande hipocrisia, né? Então, quem sabe ali não surgisse uma proposta de 4 milhões de euros, mais de 25 milhões de reais pelo jogador, seria um valor bem interessante. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também e se inscrever aqui no canal para ajudar nós a chegar a essa marca de 26 mil inscritos e 200. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo assim a respeito do vídeo de hoje mais cedo, né? Falei de alguns assuntos importantes, recomendo vocês darem uma olhada, inclusive um atacante, o Zarate, lá do Boca Juniors, que é viável para vir para o Cruzeiro nessa próxima temporada, e também assim, o interesse de alguns empresários que estariam reunidos para pagar essas dívidas do Cruzeiro e o que tem de verdade nessa história. Recomendo vocês darem uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!